no capítulo 18, a Bíblia diz assim: e um deles, depois você vai ler o contexto, você sabe do que nós estamos falando. E um deles lhe disse, é um anjo da igreja: certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara, então, riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão: por que Sara riu, dizendo: é verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Pai querido e maravilhoso, meu Deus misericordioso, eu peço que o Senhor nessa noite, Pai, me ajude, que o Senhor venha falar com a igreja. Pai misericordioso, que o Senhor Deus venha usar a minha vida em nome de Jesus. Amém. Que todos digam amém. Amém. A igreja pode se sentar. Igreja, quando nós falamos em testamento, tanto velho quanto novo, primeiro, segundo, testamento é um acordo. Testamento é um pacto, onde uma pessoa se compromete a fazer algo em prol de outra. E na Bíblia, igreja, nós temos vários pactos que Deus faz, vários acordos que Deus faz, e nós precisamos entender dentro de que acordo, de qual acordo nós estamos. Nesta passagem, Deus faz um acordo com Sara e com Abraão. Ele já tinha feito um acordo com Abraão, dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma outra terra que eu te mostrarei, e eu farei da tua descendência como a areia do mar. Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. E quando Deus faz um acordo, igreja, quando Deus faz um pacto, ele não é automático, ele não acontece naquele mesmo momento, mas Deus, ele não recua do que ele fez, do que ele disse que faria. Quando ele traz uma proposta, a primeira que ele trouxe sobre o filho para Abraão, Abraão tinha 75 anos, e o filho de Abraão nasceu quando ele tinha 100, Sara 90. É óbvio, igreja, que em alguns momentos é difícil acreditar no que Deus está falando, porque quando nós olhamos a nossa realidade e olhamos o que Deus está falando, há momentos que a gente não vê a ligação de uma coisa com a outra. Há 30 anos atrás, igreja, mais de 30 anos atrás, eu sempre testemunho, eu era mendigo, estava na rua, e uma pessoa, quando foi pregar para mim, ela falou assim: ó, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, você vai se casar, você vai estudar, tudo que eu sonhava fazer. Mas para mim, na idade que eu estava, igreja, 23 anos, eu achei que eu estava velho, já tinha feito tanta coisa, achei que não ia dar tempo, e eu pensava: como que Deus vai fazer? Como é que Ele vai fazer? Agora vai dar tempo de estudar, vai dar tempo de ter filho? Porque com 23 anos onde eu morava, meus amigos já tinham filho grande, igreja, grande para mim, 5, 6, 8 anos de idade. E eu pensando, falando com Deus, falando: agora só me resta morrer. Pensando, olha só, igreja, porque até eu recomeçar tudo. E eu me lembro, igreja, que Deus usou pessoas para fazer um pacto comigo. E eu falei para Deus, eu testemunhei, falei: Deus, se o Senhor mudar a minha vida, como essa senhora está falando, que estava pregando para mim, eu vou ser pastor. Ou seja, eu fiz um pacto com Deus também. Eu vou ser pastor. Senhor, eu quero pregar até o meu último dia de vida, não importa as dificuldades que eu enfrento, eu falava. E eu falava para Deus na época: Senhor, se o Senhor fizer o que essa senhora está falando, eu quero pregar até morrer, quero morrer no púlpito. Ô igreja, 30 anos hoje depois, eu posso ver meu filho aqui, minha filha está ali, minha esposa está na glória, mas tudo aquilo que Deus falou aconteceu, até levar a minha esposa e falou que seria dessa forma e foi.
E por que eu quero conversar com você nessa noite sobre esse assunto? Porque, igreja, muitos de nós estamos vivendo uma vida com Deus, sem compromisso com Deus. Como se levar uma vida com Deus fosse uma coisa solta, e nada na vida é solto, presta atenção. A casa onde você mora tem algum tipo de acordo. Se é uma casa, igreja, financiada, você tem um acordo de pagar. Se é uma casa própria, de alguma maneira você tem um documento comprovando que ela é tua, uma escritura ou um contrato, mas você tem algum pacto. Se você está namorando com alguém, você tem um pacto com essa pessoa, um acordo com essa pessoa. Você não pode sair namorando todo mundo porque você tem uma agora e tem um acordo com ela. Se está casado com alguém, você tem um pacto com essa pessoa, tem um acordo com essa pessoa, tem um documento que comprova que você se casou com ela. Se vive junto, você tem um pacto, você tem um acordo com essa pessoa. Se você trabalha numa empresa, você tem um pacto com essa empresa, você tem um acordo, tem um contrato, tem uma carteira, tem algo que te liga nessa empresa. Meu irmão, minha irmã, em tudo que nós fazemos na vida existem os acordos, sim. E nós com Deus temos acordos, Deus faz conosco. Ele se compromete a ser nosso Deus e pede que nós sejamos filhos. Aí nós vamos entender, igreja, qual é a diferença. Na história que Deus fez um primeiro pacto com Abraão. Abraão, você vai ser pai de todos aqueles que creem pela fé. A igreja hoje, meus irmãos, ela é descendente de Abraão, porque acreditamos em Deus, não por uma genealogia física, acreditamos em Deus por uma genealogia de fé. E o acreditar em Deus, ele traz compromissos. Esses compromissos significam que cada parte tem algo a cumprir. Deus fala aqui para Sara, fala para Abraão: Abraão, você vai ter um filho. Mas como que eu vou ter um filho da idade que eu estou? Tem um jeito. Esse é o acordo. Escuta o que eu vou te falar nessa noite. Deus, quando faz acordos, quem tem vantagem somos nós. A vantagem é nossa. Um dia Deus chega para mim como mendigo na rua e Deus fala: você vai ter filho. E o médico falou que eu não teria. Você não vai ser mais dependente dessa droga que eu era. Deus me libertou. Você vai ter família. Isso é pacto. E sabe, em contrapartida, Deus fala: só me serve. Anda comigo que eu ando contigo. Você está me escutando? Irmão, irmã, no final da mensagem eu vou falar o pacto que Deus tem conosco. Vou pedir para você abrir a Bíblia, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 26. Capítulo 26 de Gênesis. Nós vamos ler do 3 ao 5, depois do 24. Gênesis 26, 3 ao 5. A palavra do Senhor diz assim: peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Igreja, Deus fala com Isaac, filho de Abraão, e Deus fala para ele o seguinte: olha, eu fiz um acordo com teu pai, agora eu quero fazer acordo com você. E Deus começa a dizer o que ele faria. E Isaac já tinha ouvido do pai, Deus já tinha falado com o pai. 26, 24, nessa mesma sequência, 26, 24, a palavra de Deus diz assim: e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Igreja, Deus agora chega no filho, porque o pai obedeceu, e para o filho, porque, escuta bem, por minha causa, Deus abençoa a vida do meu filho. Por causa do meu filho, Deus abençoa a vida do meu neto. Creia pela fé, que Deus tem um compromisso comigo, como tem um compromisso contigo. Eu não preciso ficar em desespero pensando que vai ser da vida do meu filho. A palavra do Senhor diz assim: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a
sua descendência vem de Abraão. Deus tem um acordo conosco, Deus tem um pacto conosco, e nós precisamos, igreja, pactuar também com Deus. É fazer acordo com Deus, sim. Senhor, eu vou te servir. Senhor, eu vou andar nos teus caminhos. Essa direção que o mundo está tomando, igreja, já estava predita pelo Senhor. Há pessoas que chegam e falam: mas na igreja ninguém presta, na igreja tem um monte de gente fofoqueira, na igreja tem um monte de gente safada. Igreja, vou te falar uma coisa e não se ofenda. Quando tem uma festa e tem um ladrão, a primeira coisa que ele faz é reconhecer o outro. Vou te dar um exemplo. A mulher que já foi, vamos colocar uma palavra aqui, tá? Que já aprontou alguma coisa na vida, a mulher que já aprontou alguma coisa na vida, natural, não falo como sendo nada de exagero, tá? Natural. Quando ela chega numa festa, o marido vai apresentar uma colega da empresa. Ele fala: querido, eu queria te apresentar uma amiga da minha empresa. Quando ela olha, ele fala: mas é uma sem vergonha. E o marido fala: não, ela até prega lá. Fala: meu Deus, só de olhar a cara dela, ela não presta, otário. Você não fala isso que eu sei. Sabe o que acontece, igreja? Quando você chega numa igreja, os seus olhos é que vão te mostrar quem você é. Se teu olho for santo, você vai ver tudo bom, não importa quem. Mas as pessoas que veem o mal, porque de alguma maneira elas identificam o mal. Igreja é incrível. Quando a gente está com o coração bem, com o coração bom, tudo que você vê é bom. Tudo que você vê é bom. Se tiver alguém mal, vai prestar conta para Deus. Porque olha bem, a Bíblia diz que nós temos que ser sal da terra. A igreja é o sal da terra. Se numa igreja tem pessoas más, é porque geralmente essas pessoas aparecem mais aos olhos de quem quer vê-las. Procure ver as pessoas boas, porque elas existem, estão aqui nessa noite. Você está entendendo? Porque algumas pessoas falam: pastor, sabe por que eu saí daquela igreja? Porque lá tinha gente que fofocava. Mas será que não tinha gente que orava? Por que aquela pessoa se valeu dos errados ao invés de se apegar no certo? Porque ladrão anda com ladrão, drogado anda com drogado. Quando eu fumava, quando eu cheirava, eu não queria andar com crente. Quando eu bebia, eu não queria andar com crente. Entendeu? Hoje eu quero andar com crente. Entendeu? Então quando você chegar na igreja, olha os santos, anda com as pessoas de bem. E aquelas outras, pastor, ore por eles. E por que eu estou te falando isso, meu irmão e minha irmã? Porque Deus tem um acordo com a igreja. Irmão, Deus tem um pacto com a igreja, de abençoar a igreja, de proteger a igreja, de cuidar da igreja. Mas você tem que saber qual é a promessa de Deus para você. Hoje, igreja, nós vemos pessoas fazendo promessas mirabolantes, porque muitos não sabem quais são as promessas que Deus tem para ele e para ela. Abraão sabia qual era a promessa, Isaac sabia qual era a promessa, porque Deus fala para nós qual é a promessa. Você está me escutando? Deus fala para você qual é a promessa. Você está desempregado? Eu tenho certeza que Deus tem uma promessa para você, de que você vai ter um emprego. Diga amém, por favor. Você está solteiro? Eu tenho certeza que Deus tem uma promessa para você, que você vai se casar e vai ter família. Você está triste, está angustiado? Deus tem uma promessa para você, que você vai ter alegria. Você está entendendo, igreja? Porque Deus se compromete conosco. Não é uma brincadeira de você entrar numa igreja e achar que entrou só para ver como é que é. Entramos em uma igreja porque Deus nos traz. João fala, olhe bem, não foi você que me escolheu. Deus fala no livro de João, perdão. Eu que te escolhi e te nomeei para que você vai ter fruto. Olha para mim, o fruto acompanha a vida do crente que obedece. Diga amém, por favor. Eu vou repetir. É uma pena que hoje algumas pessoas pensem que fruto é dinheiro. Faz parte, mas não é isso que Deus está falando. Deus está falando de vida, dinheiro faz parte. Por favor, não somos contra ninguém ficar rico. Vamos tentar ficar rico. Mas o objetivo que Deus fala conosco é de uma vida abundante, de uma vida plena, em todas as áreas. Esse é o acordo. Continuando. Gênesis ainda, 28.
do 13 ao 15. Gênesis 28, do 13 ao 15. A palavra do Senhor diz assim: por cima dela, depois irmãos, versículo 12, para entender melhor. Então sonhou. Daqui a pouco eu falo do que esse texto fala. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor que disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, dilatar-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus agora, igreja, está falando com o neto de Abraão, Jacó. E Deus fala para ele, repete, fala: olha, com você eu tenho um acordo. Com você eu tenho um acordo. Mas Deus falou a mesma coisa para Abraão: Abraão, eu tenho um acordo contigo. Eu vou abençoar a tua vida. Sabe o que é isso, igreja? Deus atrai. Deus atrai a bênção na nossa vida. Eu sei que algumas pessoas vão estranhar o que eu vou te falar agora. Irmão, irmã, a bênção de Deus é óbvio que a oração faz parte. Mas se você não sabe orar, mas sabe obedecer, você já fez 90% do necessário. A Bíblia fala no livro de Samuel 22:15: obedecer é melhor do que sacrificar. A oração, igreja, ela está ligada ao vínculo, à comunhão que você tem com Deus. O que é a oração? É um diálogo. É um diálogo. Por exemplo, eu conheço o Patrick. Quanto mais íntimo for a nossa comunhão, a nossa amizade, vai ter uma grande diferença no nosso diálogo. Quanto menor for a nossa amizade, o nosso diálogo é diferente. Irmão, quanto mais íntima a tua comunhão com Deus, a tua oração é diferente. A tua oração é diferente. Você pode falar com Deus, é diferente. Você está entendendo? Não se impressiona a Deus com oração bonita. O que realmente toca a Deus é uma vida que o agrade. É uma vida que o agrade. Você está me escutando? É uma vida que o agrade. E para isso não dá para nós julgarmos um ao outro, sabe? É você procurar ter uma vida que agrade a Deus. Porque você já sabe o que é para fazer. Eu já sei o que é para fazer. Defeito todo ser humano tem. É uma pena, não é para ter, mas tem. Agora, igreja, cada um de nós é que tem que procurar consertar aquilo que sabe que está errado. Porque, igreja, é possível sobreviver sim nessa terra, até mesmo sem Deus. É possível. Você pode chegar para Deus: eu não te quero mais, não quero estar no Senhor, sou para lá e para cá. É uma escolha. É uma escolha. Não quer dizer que Deus não vai amar a pessoa. Então eu vou te dar um exemplo. Sabe seu filho que você ama? Se seu filho chegar para você e falar assim: pai, mãe, não quero mais você, não quero mais você, não quero mais você, acabou, nós dois não dá. Quando o pai e mãe que está aqui, que vive tendo problema com o filho, né? Aí o filho vai embora. O filho vai embora. Agora eu vou falar uma coisa para você, pai e mãe: você deixa de amar o filho porque ele foi embora? Entendeu? Você não deixa de amar o filho. Agora, um filho de uma determinada idade, você já não tem mais como segurá-lo. Parábola do filho pródigo. Então veja bem, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. O mundo não quer saber de Deus, mas Deus quer saber do mundo. E a igreja é o representante de Deus na terra. E o diabo, igreja, ele se levanta. Aí você se torna inimigo de Satanás, igreja, porque o diabo quer destruir estas vidas. Livro de Gênesis, aí, lá no comecinho, não vou ler agora. Deus, igreja, Gênesis, ele faz um acordo com Noé. Depois ele vai fazer acordo um a um. Livro de João, capítulo 15, versículo 7. Depois nós vamos ler 7, 8 e 10. Livro de João 15, 7,
vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concede. Isso é pacto. Olha bem para mim agora. Isso é acordo. Muitas pessoas dizem, mas eu fiz do jeito que está aqui e não aconteceu. Igreja, não é Deus que está errado. Aqui não há uma pregação manipuladora. Ninguém está pedindo para você dar o sapato, terno, gravata, dinheiro. O que a palavra do Senhor diz, igreja? Agora, nós é que precisamos. Deixa eu fazer dois pontos aqui. Escola bíblica. Bíblia, no original, um dos significados é prumo. O que é o prumo? O pedreiro pega o prumo e ele coloca na parede. Quando a parede está torta, o prumo acusa, e ele tem que fazer com que a parede fique reta com o prumo. Por isso que a Bíblia é prumo. O que a Bíblia faz? A Bíblia é como um prumo na nossa vida, que ela vê se a nossa vida está reta ou torta. Aqui Deus está falando assim, ó: estai em mim e eu em vós, da mesma maneira que uma vara tem que estar em uma árvore. Se a vara, que é galho, se o galho estiver na árvore, ele dá fruto. Por que ele dá fruto? Porque ele está na árvore. Se o galho está na árvore e fala que não dá fruto, alguma coisa está errada. O que Deus está falando é isso? Escuta, se a nossa vida cristã não está dando fruto, não é para desanimar, é para se apegar mais ainda em Deus. É para se apegar mais, porque vai ter que dar fruto. É bíblico, é uma lei, é um pacto, é um acordo. Você está me escutando? Então, se a coisa não está acontecendo, ao invés de você desanimar de tudo, entregar tudo e achar que Deus que quer que seja daquele modo, é você se aprofundar cada vez mais no conhecimento. Comece pela oração, comece por frequentar a igreja, comece por ouvir a palavra. O diabo, igreja, ele vai fazer de tudo para que você não ouça Deus. E ele vai criar situações circunstanciais naturais. Ele vai criar uma situação, seja ela qual for. Irmãos, tem um monte de pastor que desanima e não vai mais para a igreja. Ele é o pastor e não vai. Tem um monte de pastor que ainda manda a igreja, avisando a igreja publica. Eu não sei se vocês vão já ver no boletim, né? A igreja publica. Um monte de pastor está indo embora. Porque a igreja não é fácil. Vou te falar uma coisa, Paulo. Deus continua fazendo pacto conosco, acordos conosco. Deus continua conversando. É incrível isso, sabe, igreja? Ele continua operando e a gente fala, mas eu estou pedindo e ele não faz. Por que ele não faz? Aí aparece alguém que fala, sabe por que ele não faz? Porque você não está sendo fiel no teu dízimo. Amém. Pode até ser, mas eu prefiro acreditar de uma outra forma. Quem ama Deus, naturalmente ele faz tudo que Deus orienta a fazer. Não adianta querer fazer o que Deus orienta para despertar amor, não funciona. Quando você ama Deus, quando Deus realmente enche o teu coração, tudo que Deus fala conosco se torna fácil de se fazer. Então eu quero agora falar com você o que vai acontecer pela fé. Meu irmão, minha irmã, é para acontecer milagre na nossa vida, não porque nós estamos pagando Deus, mas sim porque estamos fazendo o que Ele pede, o que Ele orienta. Deus pede que sejamos fiéis a Ele, no sentido primário de estar numa igreja, ouvir a palavra, orar, ser pessoas boas, sabe, igreja? Tementes a Deus, considerar Deus. Nós temos cultos na igreja, terça, quinta, sábado e domingo, culto oficial. Reunião, segunda, quarta, sexta-feira, dependendo, quinzenais.
Irmãos, praticamente quase todo dia a igreja está aberta. Irmão, vem orar. Vem no grupo de homens, vem no grupo de mulheres. Na tua casa, separe um horário pela manhã para orar, para falar com Deus. Separe um horário à noite, que seja 1 minuto para falar com Deus. Se a situação está difícil hoje, por mais complicada que esteja, meu irmão, acredite em Deus, confia em Deus, continua orando, continua acreditando, não desanima. E pensa o seguinte: eu tenho um acordo com Deus, eu tenho um pacto com Deus. Deus não vai romper esse pacto, Deus não vai quebrar esse pacto. Ele diz assim: ainda que uma mãe se esqueça do teu filho, todavia eu nunca me esquecerei de você. Eu vou pedir que vocês coloquem de pé. Ô meu irmão, quero falar para você nessa noite que Deus coloca no meu coração. Quantas pessoas estão desanimando de Deus, achando que Deus não as ama mais? Eu quero ler os versículos que estão aqui ainda. Versículo João 15, versículo 10. O Senhor diz assim: se você guardar os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneça no seu amor. 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu já li esse texto aqui. Então eu quero ler com você agora. Quero finalizar dizendo com você agora, né? Gênesis 6, versículo 18. Gênesis 6, versículo 18. Onde a palavra do Senhor é o primeiro pacto. É o primeiro pacto. Onde a palavra de Deus diz assim, isso é com Noé: mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Igreja, Deus tem um acordo conosco. Ele diz assim: ó, tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, você recebe. Nessa noite, eu convidei a igreja durante a semana para que nós orássemos pelas nossas famílias. Esses jovens que morreram, quantos outros morreram? Quantos de nós estamos preocupados com a segunda-feira, porque tem dívida, tem conta? Quantos aqui estão desempregados, correndo atrás? Quantos estão ganhando pouco? Filhos crescendo, faculdade cara? Quantas pessoas estão enfermas? Quantas famílias estão desagregadas, marido querendo ir embora, esposa já não aguenta mais? Quantos estão aqui com filhos separados que não quer conviver mais com você? Quantos filhos estão aqui vendo crise dos pais, problema em casa, o pai já foi embora, o filho sequer pode crescer na companhia do pai, e se não tomar cuidado vai reproduzir isso com o filho também? Quantos casais estão aqui nessa noite vivendo uma guerra dentro de casa, uma batalha dentro de casa e não sabe o que fazer para resolver? E às vezes a gente não presta atenção, igreja. Nós vamos olhando só para o dinheiro, só para o trabalho, e nós temos que entender que melhor do que ter é ser. Queremos ser pessoas felizes, ser pessoas melhores, e Deus quer abençoar, sabe? Mas nós é que temos que levantar um clamor. Eu quero convidar aqui a minha filha, uma filha maravilhosa que Deus me deu, e nós vamos louvar o Senhor e vamos orar. Irmãos, estamos vendo uma seca em São Paulo, nós temos que orar. Já atingiu o Rio de Janeiro. Irmão, não está chovendo na Cantareira, tem que chover. A igreja que tem que orar. Estamos vivendo talvez o pior período de corrupção da história do país. Não adianta politicamente ficar acusando um ou outro, a gente tem que orar. Porque igreja, o dinheiro não está vindo para a nossa mão. O dinheiro não está vindo, amém? Politicamente nós estamos engajados. Nós podemos discutir isso, discutir aquilo. Agora, o Fórum Econômico de Davos, a discussão já era essa, igreja. Está funilando. 1% vai comandar o mundo, que vai ficar com 50% da riqueza do mundo. Já está na mão de 10%, vai ficar na mão de 1%. Sabe o que é isso, igreja? São as pessoas que acumulam riqueza, dinheiro, e as outras pessoas vão vivendo com migalhas. Escuta, um político ganha 33 mil, o salário mínimo chega a 800, entendeu? E chega uma hora que o Senhor fala assim: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, confessa e humilhar, orar, me buscar. Sabe quando você começa a orar? Peraí, essa violência toda não é comum. Você começa a orar e começa a clamar.
Nessa noite, eu quero convidar a igreja a perceber o seguinte: qual é o pacto que nós temos com Deus? Qual é a acordo? Eu tenho que ler Deuteronômio 28, igreja. Essas leituras modificaram a minha vida, igreja. Hoje, olha só, eu tenho que falar isso. Meus filhos não gostam que eu falo, mas eu tenho que falar. Eu que estava na rua durante muitos anos, eu lembro um dia que eu estava sentado na calçada, louco de droga, louco. E eu falei: Deus, dentre os sonhos que eu tinha, era que eu fosse advogado, meus filhos também. Eu não tinha nem filho. Aí Deus falou: eu te dou os filhos e faço milagre. Igreja, eu vou te falar a verdade. Olha aqui, olha essa. Eu era porteiro do Hospital das Clínicas, já estava melhor. E eu tinha esquecido da promessa. Isso eu tenho que falar. Eu só queria orar, mas eu tenho que soltar essa. É um desabafo. E eu, como porteiro, devia estar naquela época com 26 anos. Eu me lembro que chegou um negrão lindo, terno de gravata. Ele chegou e chegou um rapaz atrás dele, filho dele. Olha que bonito, igreja. E aquele senhor tinha a idade que eu tenho hoje, mais ou menos. Oi, igreja, quando eu olhei, eu falei: olha que bonito, meu Deus do céu. E ele, não lembro nem o que ele falou comigo. Quando eu vi o garoto, o senhor era advogado, o menino também. Eu falei: meu Deus, olha, eu queria isso para a minha vida. Mas eu pensava assim: acabei com a minha vida. Eu estava recomeçando, mas eu falei: acabei com a minha vida. Mas olhando, eu falei: Deus, eu queria ter essa chance. Será que eu vou viver para isso? Eu louvo a Deus que meu filho já é advogado, eu bacharel, a minha filha é bacharel. E eu quero falar uma coisa nessa noite. Irmão, faz um acordo, Eu quero falar uma coisa para a igreja, irmão. Não é para que nós vivamos uma vida achando que não dá. É como se nós servíssemos um Deus que não faz, que não opera. A gente ora, mas parece que a oração, ela exige tanta coisa que a gente não consegue, então a gente vai se acostumando com a vida como está. Irmão, nessa noite, toma uma decisão. Sabe, toma uma decisão de conversar com Deus. Fala: Senhor, tem tanta coisa aqui na palavra a meu respeito. Se eu vou ficar esperando ser o perfeito que eu quero ser, não vai dar. Mas conversa com Deus nessa noite. E entra no seu direito. No seu direito de filho. De falar: Deus, assim como Abraão creu que o Senhor daria um filho, quando ele já estava com 100 anos, e o Senhor deu. Assim como Jacó, pai glorioso, que aparentemente tinha perdido tudo, igreja. Jacó não era para ser ele o herdeiro, era Esaú. E Deus mudou a lei, mudou tudo e fez ele ser. Nessa noite, se você estiver ouvindo a pregação e vai embora do mesmo jeito, não se ofenda que eu vou te falar, você perdeu tempo. Você veio aqui, ficou quase 2 horas à toa. Olha a tua vida nessa noite, olha aquilo que você quer, que você crê, que você espera. Deus é dono de ouro e prata, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Eu hoje estou falando com esse Deus, estou pregando esse Deus, e eu preciso do Espírito Santo agora. Abra a tua mente, porque o demônio luta contra. Mas se nessa noite você abrir a mente, abrir o Espírito e aceitar esse Deus maravilhoso na tua vida, você vai ver o Deus que fala: abençoarei a tua descendência, abençoarei a tua vida. O Senhor, Ele promete, Ele fala: eu vou fazer. Ele se compromete. O pacto vem da parte dele, igreja. É Ele que diz: eu vou abençoar, eu vou abrir portas. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o coração não viu, aquilo que não subiu à mente. Deixa eu colocar dessa forma, tá, igreja? São as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Coisas que você não imagina, igreja. Coisa que a gente não imagina, a gente não pensa que vai acontecer, que vai dar tempo. Talvez você fala: da minha idade não dá tempo, não tem como, igreja. Eu creio num Deus vivo que não está preso ao tempo. Eu tenho a honra de pregar nessa noite: Jesus Cristo vivo, Deus poderoso vivo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Mestre dos mestres. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor.
Muitos de nós estamos correndo atrás de Deus e não precisa. Deus propõe para nós. Nessa noite, entra no que Deus está propondo. E como que você vai fazer isso? Primeira coisa, igreja, é saber que Deus já prometeu. Ele falou: olha, se as minhas palavras estiverem em você, ou seja, você está ouvindo a palavra nessa noite. Você está ouvindo a palavra nessa noite. Não coloque agora a palavra na goela de Deus, sabe? Querer impor para Deus. Pelo contrário, você vai dizer: Senhor, a tua palavra está em mim. O Senhor diz que é o meu Senhor.